Aleluia, Jesus. Bem no finalzinho da Bíblia, Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Aleluias. Onde a palavra do nosso Deus vai dizer: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. E aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sedes, lhes darei de beber graciosamente a fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Amém? Os irmãos podem tomar os assentos em nome de Jesus. Essa palavra aqui, ela é tremenda e ela é maravilhosa para que nós viemos a refletir e pensar. Porque muitas vezes nós pensamos que as coisas são fáceis. Muitas vezes nós pensamos que as coisas para Deus são de qualquer jeito e de qualquer forma. Mas quando nós viemos às Escrituras e nós ouvimos a Deus falar através delas, nós vemos que Deus é um Deus de excelência, um Deus de ordem, um Deus de perfeição, um Deus santo dos santos, um Deus a qual Ele busca qualidade, e também um Deus a qual Ele gosta das coisas perfeitas e corretas. Muitas vezes nós achamos que nós vimos para Cristo Jesus, está tudo certo, está tudo bem, nos batizamos nas águas e agora somos salvos, e apenas agora é esperar Jesus vir e nos buscar. Mas nós precisamos compreender que é uma caminhada para nós caminharmos, e muitas vezes nessa caminhada nós vamos andar na beira de abismos, aonde nós precisamos estar em vigilância, e também precisamos estar debaixo dos cuidados do Senhor para não cair. Muitas vezes vamos passar por caminhos aonde há espinhos, e nós vamos precisar cuidar para esses espinhos não nos sufocar, não nos prender. Muitas vezes nós vamos andar por lugares aonde há lamas, aonde há sujeira, e nós vamos precisar cuidar para que nós não viemos a sujar as nossas vestes, porque há algo que nos espera depois dessa vida. O Senhor Jesus, Ele nos colocou nessa terra para que nós viemos a cumprir uma missão. O Senhor, Ele nos colocou nessa terra para que nós viemos a caminhar em direção a algo, a um propósito a qual Ele liberou na nossa vida. Esses dias minha esposa disse para mim: tu não para quieto, tu está sempre fazendo uma coisa. E daí eu olhei para uma planta e eu disse assim: as plantas foram feitas para ficarem paradas, eu fui feito para me mover. E nós precisamos compreender isso, porque muitas vezes nós estamos aqui nessa terra para nos mover em propósito de algo, mas muitas pessoas elas estão se plantando e se enraizando naquilo que não deveriam.
Muitas pessoas elas estão paralisadas, perdendo tempo em coisas a qual um dia vai deixar de existir. A sua casa, o seu terreno, o seu veículo, tudo aquilo que você conquistou, toda a sabedoria a qual você já conquistou nessa terra, todas as coisas a qual você já trabalhou para ter, para conquistar, um dia isso não vai mais ser seu. Um dia isso tudo vai ficar para trás, e daqui você vai partir para outra vida, uma vida de eternidade, uma vida aonde será eterna. Só que o grande problema é que as pessoas estão se esquecendo que estão apenas de passagem. As pessoas estão esquecendo que após essa vida haverá de vir outra vida, e muitas pessoas não estão crendo. Mas para aqueles que não creem verdadeiramente, crendo ou não, existe uma vida eterna que virá após essa. Verdadeiramente existe algo que nos espera depois daqui, pois nós somos um espírito, nós temos uma alma a qual habita dentro de um corpo, e aqui nessa terra nós somos considerados mortos fisicamente, quando o nosso espírito sai do nosso corpo. No momento que o nosso espírito sai do nosso corpo, ele volta a ser pó, volta a virar terra, e aquilo a qual nós vivemos nessa terra, não há mais como voltar, não há mais como retroceder, e o que vai nos esperar é um julgamento, quando Jesus ele voltar para julgar os vivos e os mortos. Então os mortos vão ressuscitar, Jesus Cristo vai fazer o julgamento final, e é a partir desse momento, a qual vai se estabelecer para qual caminho a pessoa vai ir, porque após a nossa morte aqui, após o momento a qual nós partimos para a vida eterna, haverá dois caminhos eternos, dois caminhos a qual nós vamos viver para sempre, ou em um ou em outro. No momento a qual você entrar num caminho, você não conseguirá mais sair daquele, e no momento a qual você entrar em outro, você não vai mais querer sair dele. Não há mais como voltar, não há mais como mudar de atitude, não há mais como se arrepender, não adianta mais querer voltar atrás, não adianta mais querer se arrepender, não adianta dizer: Senhor, me perdoe, porque será tarde. No momento a qual Jesus ele vier e disser: está consumado, não adiantará mais chorar, não adiantará mais ranger os dentes, não adiantará mais se lamentar, não adiantará mais se arrepender, porque estará consumado, e o juízo virá, e o martelo de Deus haverá de bater para julgar aqueles que são e aqueles que não são do Senhor. E nós precisamos estar alertos e também compreender o perigo disso, porque muitas pessoas elas não estão se importando, muitas pessoas elas não estão dando valor para as oportunidades a qual Deus está liberando, e um dia a oportunidade ela pode terminar, e ainda hoje, talvez Jesus ele pode voltar, nós não sabemos. A qualquer momento, Jesus ele pode descer dos céus com seus anjos e começar o grande julgamento, aonde as nossas obras haverão de ser apresentadas, aonde tudo que nós vivemos nessa terra estará escrito num livro, no livro da vida, e ali esse livro vai ser aberto. Só que o grande problema é se o nosso nome não estiver naquele livro. Se o nosso nome não estiver naquele livro, será uma eternidade de muito sofrimento, será uma eternidade de muita dor, porque há duas eternidades diferentes. Uma é do caminho fácil, uma eternidade é do caminho fácil, onde o caminho ele é bem largo, bem espaçoso,
onde você pode viver da forma qual você quiser nessa terra. Você pode pecar, você pode fazer mal para os outros, você pode fazer o que quiser nessa terra, é um caminho largo, você tem liberdade, mas se entrares por esse caminho, você não poderá viver uma eternidade com Deus. E Deus, Ele nos dá essa liberdade para que nós venhamos a escolher se nós queremos ou não andarmos pelo caminho largo. E o grande problema é que muitas pessoas, elas estão andando pelo caminho largo e não estão compreendendo a gravidade de que aquilo vai trazer no fim da vida delas. Mateus capítulo 7, versículo 13: entrai pela porta estreita. Deus está dizendo: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. Sabe, quando nós falamos sobre perder a vida eterna com Cristo e ter uma vida eterna na perdição, nós falamos de um lugar onde o sofrimento é terrível, de um lugar onde que com palavras nós não conseguimos descrever o tamanho do sofrimento que é naquele lugar, um lugar de dor eterna, um lugar de choro eterno, um lugar de tormento eterno, a qual o ser humano jamais passou e jamais conseguiu imaginar. Assim será naquele lugar, assim será naquele lugar, um lugar completamente terrível. Você pode até tentar imaginar, mas a sua imaginação não consegue nem chegar perto do tamanho do sofrimento que será aquela eternidade sem Jesus Cristo, a qual lá haverá muita dor, muito choro, onde a palavra de Deus diz que haverá rangeres de dentes de tanta dor, onde talvez lá pessoas vão sentir fome como nunca sentiram, vão sentir sede como nunca sentiram, vão sentir as piores coisas a qual alguém poderia sentir. E no versículo 8 diz sobre alguns a qual hão de entrar naquele lugar, porque muitas pessoas elas estão vivendo uma vida da sua maneira, estão andando pelo caminho largo e elas vão dizer: é só uma mentirinha, mas não dá nada. Muitos vão dizer: mas é só um pouco de bebida, não dá nada. Muitos vão dizer: é só uma imoralidade, não dá nada. É só um namoro fora do casamento. É só uma fornicaçãozinha de nada. Mas quando chegar naquele dia, se a pessoa não tiver se arrependido, verá que isso não foi algo pequeno, mas que foi algo terrível. Foi algo completamente terrível. E grande engano é muitas pessoas acharem: eu creio em Deus e sou salvo. Sim, a salvação ela vem por nós crermos em Jesus Cristo, mas muitos apenas acham que creem, quando da verdade não creem verdadeiramente. E olha o que diz no versículo 8: porém, quanto aos covardes, os incrédulos, aqueles que não acreditam, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos, os ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago de fogo. E olha só que essa palavra diz aqui: que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Perpetuamente significa algo eternamente, algo para todo sempre, ou seja, algo que é infinito. Isso está preparado para Satanás e seus demônios e para todos aqueles que o servem, todos aqueles a qual vivem segundo as suas práticas, as suas obras malignas. Ou seja, é um caminho muito largo, é um caminho fácil de viver nessa terra, mas que vai gerar consequências terríveis.
E há um outro caminho, ao caminho a qual nós, igreja, esperamos em Cristo Jesus, que é um caminho de eternidade com Deus, de uma vida eterna com o nosso Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo, a qual é um caminho apertado, um caminho estreito, um caminho que nós vamos ter que cuidar para não cair no pecado, um caminho a qual nós vamos ter que fugir das imoralidades, um caminho a qual nós vamos ter que controlar a nossa língua para não mentir, um caminho ao qual nós vamos ter que fugir daquilo que não agrada ao Senhor, do nosso Deus Todo-Poderoso. Mas isso tudo vai valer a pena, porque a palavra do Senhor diz no versículo 4: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem será encerrada. Ou seja, um lugar onde não haverá mais sofrimento, um lugar de paz, de alegria, de tranquilidade para toda a eternidade. Ou seja, um lugar onde nós desejamos estar, onde nós buscamos estar, onde nós queremos estar nesse lugar. Só que para isso vai precisar de um esforço muito grandioso nosso. Para isso nós vamos precisar deixar muitas coisas para trás, vamos precisar renunciar muitas coisas, senão nós não vamos passar pela essa porta, por esse caminho que é muito estreito. E nós precisamos compreender que nesse caminho somente um é a ponte a qual vai nos levar até Deus, que é Jesus Cristo. Apenas através dele a qual nós vamos conseguir ter essa vida eterna, porque ele é o caminho, ele é a verdade e é a vida. Então tudo aquilo a qual nós vivemos que não for em Cristo Jesus, é um caminho que não nos leva até o Pai, é um caminho que não nos leva até a nossa salvação. E muitos eles pensam assim: eu sei que eu estou errando, eu sei que estou pecando, eu sei que estou falhando, mas a palavra do Senhor diz que pela fé nós seremos salvos. Claro que sim, sem fé é impossível agradar a Deus, e sem fé ninguém vai ser salvo, e é através da nossa fé que nós vamos ser salvos, e não pelas nossas obras. As nossas obras não nos salvam, mas sim a nossa fé em Cristo Jesus. Só que aqui é algo que muitas pessoas elas não conseguem compreender, que é a diferença de ter uma fé genuína, uma fé verdadeira, e de ter uma fé que apenas aparenta ser verdadeira. Muitas pessoas elas dizem que creem em Jesus Cristo, mas na verdade muitos, eles não creem no verdadeiro Jesus Cristo. Uma vez eu achava que eu acreditava em Jesus Cristo, que eu cria nele verdadeiramente, eu achava que ia ser salvo. Mas um dia a palavra do Senhor ela vem de confronto com a minha vida, e ali eu compreendi que eu não estava crendo no verdadeiro Jesus Cristo, que eu estava apenas achando que cria nele, mas não cria verdadeiramente. Ou seja, eu estava enganando a mim mesmo, eu estava me auto-enganando, porque eu achava que tinha uma fé nele, mas que na verdade era uma fé que não tinha valor nenhum, uma fé a qual não agradava a Deus. Às vezes nós acabamos nos enganando a nós mesmos, às vezes nós acabamos vivendo aquilo que não é da vontade de Deus, e achamos que é da vontade de Deus. A religiosidade, por exemplo, é algo que aparenta ser de Deus, mas que na verdade não é um caminho que leva até Deus, ou seja, é apenas um engano. Nós precisamos compreender que, primeiramente, a fé genuína, a fé verdadeira, ela sempre vai produzir obras. Toda fé a qual ela é verdadeira, ela sempre vai produzir obras. Ou seja, todo aquele que crê verdadeiramente em Cristo Jesus, em sua vida vai ser gerado obras de arrependimento.
Em sua vida vai ser gerado obras de uma mudança de mentalidade. Aqueles que creem verdadeiramente, têm uma fé genuína em Cristo, vai ser gerado uma obra de mudança de atitude. Então, quando nós continuamos no pecado e dizemos que cremos em Cristo, na verdade a nossa fé não é genuína. Porque se nós cremos verdadeiramente, haverá de ter obras de mudança, haverá de ter obras de arrependimento, de transformação de vida. Porque a palavra do nosso Deus diz que a fé sem obras é morta. Ou seja, se não tiver mudança, se não tiver transformação, se não tiver obras, a tua fé ela não vale de nada. A tua fé ela não tem valor nenhum. E a outra coisa é que a fé genuína, ela sempre vai estar acompanhada com sinais. Toda fé verdadeira, ela vai carregar sinais. Olha o que diz em Marcos capítulo 16, versículo 16. Aquele que crer e for batizado, será salvo. Todavia, quem não crer, será condenado. Pode passar para o outro, irmão. E olha só, estes sinais acompanharão aos que crerem. Aqueles a qual têm uma fé verdadeira, aqueles que têm uma fé genuína para serem salvos, esses sinais hão de acompanhá-los. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão. Pode passar para o próximo, irmão. Pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e neles serão curados. Muitos dizem que têm fé em Jesus Cristo, muitos dizem que creem em Jesus Cristo, mas cadê os sinais que deveriam os acompanhar para provar que a sua fé é genuína? Você entende o que eu estou falando? Que muitas vezes as pessoas dizem que creem em Jesus Cristo e elas acham que vão ser salvas, mas quando chegar lá no fim da sua vida, no dia do juízo final, vão ser surpreendidas porque não vão poder entrar no reino dos céus, porque não creram no Jesus verdadeiro. Isso é muito forte, amados, mas é um alerta de Deus para as nossas vidas, que se não houver uma fé verdadeira em Cristo, uma fé a qual gera obras e a qual é acompanhada pelos sinais de Deus, é apenas uma fé morta, uma fé que não vai gerar salvação. Nós precisamos nos alertar para que nós não viemos a perecer. Nós precisamos tomar cuidado, porque Jesus ele disse que a porta é estreita e são poucos os que acham o caminho. Jesus está alertando, são muitas poucas pessoas que elas encontram o caminho. Muitos até pensam que estão no caminho, mas na verdade não o encontraram verdadeiramente, não estão vivendo verdadeiramente o evangelho de Jesus Cristo. E de nada adianta nós passarmos uma vida inteira nessa terra, vindo à igreja, louvando a Deus, pregando, fazendo mais aquilo e mais aquilo, se nós perdemos aquilo que vale mais do que tudo, que é a nossa salvação, que é a nossa vida eterna com Ele. Então nós precisamos fazer as coisas valerem a pena. Você precisa crer, mas não crer de palavras, crer verdadeiramente para alcançar aquele lugar. Você precisa fazer as coisas, mas fazer as coisas com excelência, com amor e com toda a tua dedicação para o Senhor, para que lá no final não venha a ser em vão. E olha que Jesus ele vai dizer assim: no entanto, quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Jesus ele deixou uma pergunta. Jesus ele vai dizer que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Jesus também disse: mas quando o Filho do Homem vier, será que ainda haverá de encontrar fé? Jesus estava nos alertando de que quando Jesus
viesse para vir, a fé de muitas pessoas estaria fria. Ou seja, muitas pessoas até pensariam que iam crer verdadeiramente, mas a sua fé não seria uma fé genuína. Nós precisamos cuidar para que a nossa fé ela não se esfrie durante a nossa caminhada. Nós precisamos cuidar para que a nossa vida com Deus não venha se esfriar durante a nossa caminhada. A nossa fé ela precisa estar firme, a nossa fé ela precisa ser uma fé genuína em Jesus Cristo, uma fé verdadeiramente conforme a vontade de Deus, uma fé a qual ela vai gerar obras, a qual ela vai carregar muitos sinais para que nós viemos a ser salvos. Mateus 7,14, a qual eu já falei, porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida, apenas um pouco encontram esse caminho. É nesse caminho que muitos poucos estão encontrando que nós precisamos andar. É nesse caminho que vai na contramão desse mundo, que vai na contramão da sabedoria humana, que vai na contramão das coisas que nos arrodeiam. É um caminho a qual nós precisamos renunciar muitas coisas, mas o mais importante é a gente aprender a renunciar a nós mesmos, a negar a nós mesmos, a deixar as nossas emoções, as nossas vontades para trás. Sabe o que me choca é que até mesmo entre os crentes, muitas vezes, a gente vai perguntar para a pessoa: irmão, irmã, qual é o teu maior sonho? Qual é o teu maior desejo? Muitos vão dizer: o meu sonho é ter uma chácara, o meu sonho é trocar de carro, o meu sonho é ter isso, aquilo, o meu sonho é casar, o meu sonho é fazer isso, o meu sonho é terminar a faculdade, o meu sonho é ter um bom emprego. Mas é raro ouvir alguém dizer: o meu sonho é morar com Jesus. Sabe, muitas vezes nós estamos focados naquilo que não nos leva à salvação, mas o nosso foco não pode ser isso. O nosso foco ele tem que ser a nossa salvação. Nós precisamos buscar a nossa salvação, nós precisamos desejar, nós precisamos esperar ansiosamente, nós precisamos desejar isso para a nossa vida. Nós precisamos ter saudade de um céu que a gente ainda não mora lá. Nós precisamos buscar isso em primeiro lugar, colocar o reino dos céus em primeiro lugar na nossa vida. Esse deve ser o maior projeto da nossa vida, o nosso maior sonho, o nosso maior desejo, de morar na eternidade com Jesus Cristo. É isso que deve queimar dentro dos nossos corações. É isso que deve arder dentro da gente, o desejo de passar a eternidade com Jesus Cristo, de morar nesse lugar aonde Ele foi preparar para as nossas vidas, e não queimar pelas coisas dessa terra. Lucas capítulo 9, versículo 23, e Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este salvará. Quando Jesus está dizendo aqui, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, está dizendo que aqueles a qual quiserem viver para si vão perder a vida eterna, mas aqueles que deixarem de viver para si para viver para mim, eis que uma vida eterna nos céus, na presença dEle, vos estará esperando. Nós precisamos aprender a deixar de viver para nós. Muitas vezes nós vivemos pelos nossos projetos, pelos nossos planos, pessoas sendo escravas do trabalho, pessoas sendo escravas do serviço, pessoas lutando para conquistar as coisas dessa terra, vivendo para si, desejando para si, mas se esquecendo que esse é o caminho da perdição, esse é o caminho do engano, o caminho da ilusão,
o caminho que não vai gerar felicidade verdadeira, porque o caminho que vai gerar verdadeira felicidade é nós deixarmos de viver para nós e fazer com que Cristo viva em nós. Cristo viver em nós. E aí não é mais a gente que toma as decisões, é Ele. Não é mais a gente que escolhe o que a gente quer, não é Ele quem que escolhe, é Ele quem que faz. Não podemos mais viver segundo as nossas vontades, segundo os nossos querer, mas sim deixar Jesus Cristo habitar em nós, deixar Jesus Cristo comandar e conduzir as nossas vidas, porque o nosso viver tem que ser para Ele, o teu respirar tem que ser para Ele, o teu se mover tem que ser para Ele, o cumprir o teu propósito nessa terra tem que ser para Ele, porque algo está te esperando após essa vida. E o teu viver não pode ser em vão aqui. O teu viver não pode ser em vão. O teu viver tem que ser para honrá-lo. O teu viver tem que ser para um dia você ter uma eternidade com Jesus Cristo. Nós precisamos viver uma vida em santidade. Nós precisamos saber que a salvação é um processo de santidade em nós, onde a cada dia nós rejeitamos algo nosso e recebemos algo novo da parte de Deus para as nossas vidas, porque a palavra do Senhor diz que bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Para ver a Deus nós precisamos ser limpos de coração, nós precisamos ser santos no andar, no falar e no vestir. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Você vê como tudo está ligado, uma coisa na outra, porque a fé verdadeira, ela nos conduz a gerar obras verdadeiras e também vai carregar sinais na nossa vida. E um dos sinais de que nós cremos verdadeiramente em Cristo é o sinal de uma vida santa, de uma vida em santificação no Senhor, no nosso Deus Todo-Poderoso. E muitas pessoas elas têm caído em meio ao caminho porque não têm guardado a sua vida em Deus. Muitas pessoas no meio do caminhar da sua trajetória acabam se esfriando na fé. Muitas pessoas em meio ao caminho da salvação acabam muitas vezes caindo na imoralidade, muitas vezes deixando o amor se esfriar, muitas vezes tropeçando nas ganâncias, nas cobiças, nas vaidades desse mundo. Muitas pessoas acabam caindo no encantamento desse mundo e deixando de seguir para o alvo, que é uma vida eterna com Jesus Cristo. Nós precisamos estar em vigilância, nós precisamos estar constantemente em cuidado para que nós não viemos a tropeçar, para que nós não viemos a errar, porque Jesus Cristo ele disse que aquele que pega no arado, ele não pode olhar para trás. Está dizendo assim: você não pode voltar a cometer os mesmos erros que cometia antes, você não pode voltar às coisas erradas, não, você precisa pegar no arado e olhar sempre em direção ao foco da tua salvação, da tua vida eterna com Ele. Não deixar que as distrações o parem, não criar raiz nas coisas dessa terra. Uma vez eu recebi uma palavra de Deus, que Deus ele disse assim para mim: não se apegue a lugares e nem a pessoas. Nós não podemos estar apegados às coisas dessa terra, porque um dia tudo vai ficar, um dia tudo vai deixar de existir, mas há algo que é eterno. É isso que nós devemos estar apegados, naquilo que é eterno, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é para todo sempre. Nós não podemos perder o foco daquilo que é mais importante para as nossas vidas. O que mais tem ocupado a sua mente é o que mais está sendo importante para você.
Nós precisamos ocupar a nossa mente com o reino dos céus, com a vida eterna que nos espera. Não, mas amanhã eu resolvo a minha vida, semana que vem. Mas e se Deus pedir contas da sua vida ainda hoje? E se ainda hoje o Senhor vier e te recolher, o amanhã não chegará. Nós precisamos alinhar hoje, nós precisamos nos consertar hoje, nós precisamos buscar o reino hoje, nós precisamos colocar as vestes brancas da noiva que espera o noivo hoje. Nós precisamos estar adornados com santidades, com coração puro hoje. Não é amanhã que você vai ter que perdoar, é hoje. É hoje que você vai ter que limpar o seu coração, liberar o seu perdão, estar preparado, estar com o coração puro, porque somente os puros de coração verão a Deus. É hoje que nós precisamos estar preparados. É hoje que nós precisamos buscar a nossa salvação como nós nunca buscamos. Filipenses capítulo 3, versículo 14: apresso em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Apresso-me em direção ao alvo, ou seja, precisamos ter pressa em andar em direção ao alvo da nossa salvação. Nós precisamos ter pressa em mudar de vida, nós precisamos ter pressa em ter uma fé edificada em Deus, nós precisamos ter pressa e desejar todos os dias dizendo: ora vem Senhor Jesus. Nós precisamos estar preparados para esse dia. Ora vem Senhor Jesus buscar a sua igreja, e quando Ele vier, que Ele encontre uma igreja preparada, que Ele encontre uma igreja em santidade, que Ele encontre uma igreja pura de coração, que Ele encontre uma igreja limpa para receber essa morada nos céus. Prepara-te, porque Jesus está voltando. Prepara-te, porque você vai precisar estar pronto para entrar naquela festa que te espera. Não perca mais tempo, não perca mais tempo, não perca mais tempo, porque você não pode faltar naquela festa. Você não pode faltar naquela festa. Jesus, Ele está te esperando. Jesus, Ele está te chamando. Jesus, Ele está te convocando para morar nos céus. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra, Senhor.